A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. A Pevida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. Saúde e qualidade mais perto de você. Eu volto a receber hoje aqui no nosso A Hora do H uma personalidade, um protagonista da cidade de Manaus que eu conheço bem e também admiro muito. Ele está aqui na condição de vereador da cidade de Manaus pela vontade soberana da população da cidade, daqueles eleitores que o escolheram como seu representante na Câmara Municipal de Manaus, o vereador William Alemão. O interessante é a motivação que eu tive para novamente convidar o vereador para vir até aqui conversar com a gente. E, a bem da verdade, principalmente para as pessoas que não moram em Manaus, eu admiro o formato de atuação dele, porque ele tem mania lá na Câmara Municipal de cutucar a casa de caba. Eu não sei se vocês aí que estão me ouvindo fora de Manaus sabem o que é uma casa de caba, mas eu sei que vocês chamam de caba de moribundos. É isso que ele faz, e ele faz muito bem, mas bem mesmo. E sempre, logicamente, ele cutuca assuntos que parece que não interessam ou não é do interesse de seus pares cutucarem. Hoje ele vem aqui e, como ele cutucou 4 assuntos que eu considero de relevo, assuntos que precisam ser mais discutidos, assuntos que precisam ser dados mais conhecimento ao público em geral na cidade de Manaus, eu trouxe ele aqui hoje. E eu sei que as revelações que ele vai fazer são revelações que, além de caberem nesse trabalho que eu vou desenvolver com ele agora à tarde, essas revelações se fazem necessárias porque fazem parte justamente da essência do dever que ele tem de atuar em nome do povo, pelo bem do povo, pela melhor qualidade de vida do povo de Manaus. Porque ele legisla em nome do povo. E são as leis, a obediência às leis, a fiscalização das leis que credenciam e empoderam o aumento da qualidade de vida em qualquer cidade do mundo. Qualquer cidade do mundo. Então, vamos ouvir o que ele tem para dizer, tá bom? Vereador, seja bem-vindo. Depois dessa introdução. Gostou da introdução? Nossa! Gostou? Eu cresci uns 2 palmos aqui, olha ó. Aí. Fiquei mais bonito ainda. Olha aí, que bacana, que bacana. Muito obrigado, Humberto. É muito bom poder voltar aqui no seu programa e a gente discutir, falar um pouco. Você estava me colocando numa situação que eu não sabia, a sua experiência no turismo, lá nos anos 80, início dos 90, que a sua vasta experiência na área. E a gente tem brigado, levantado. Esse é um dos 4 temas que a gente vai conversar, né? Sim. E aí eu tenho cutucado muito sobre o turismo na cidade de Manaus. A gente precisa entender, o executivo municipal precisa entender a importância do turismo e a importância do turismo num todo. A gente tem uma visão para o turismo de pesca, da pesca esportiva, nós temos uma visão do turismo de aventura e nós estamos num momento importantíssimo para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas, que é a chegada dos cruzeiros. A temporada agora que começou, já temos 3 navios que chegaram na cidade de Manaus. Depois de 2 anos. Depois de 2 anos, isso, 2 anos por causa de pandemia. Descontinuados e tudo. E aí chegaram aqui na cidade de Manaus e viram o nosso porto, uma merda, desculpa, destruído. Sim, é isso mesmo. E é um assunto que a gente tem levantado, participei de uma das reuniões e lá foi colocado. Falei, gente, a programação 2 anos parado, mais uma programação para receber, o número que me passaram foi de 19 cruzeiros, talvez seja menos, mas foi o que me passaram. Mas a gente não tem onde chegar essa gente.
E Não tem como receber condignamente não. essa gente no Porto de Manaus. Não, porque não tem porto. Para vocês entenderem melhor, nós temos dois atracadores no Rodo. Um que ficou exclusivo para os grandes transatlânticos, porque não pode, a tripulação que vem de um outro país, ele não pode descer junto com a população local por causa das normas sanitárias e as normas alfandegárias. Não pode. E aí nós tivemos em junho, se não me engano, o acontecido no nosso porto histórico, 116 ou 117 anos de vida, um porto que tinha uma história de atravessar o oceano, foi para o fundo. Vereador, um porto que funcionou mais de 100 anos como um relógio, no ciclo das águas. Desce o rio, ele desce. Sobe o rio, ele sobe. Um porto que, isso aqui tem que ser realçado, é uma obra de arte da engenharia inglesa, porque foi construído pelos ingleses. E detalhe, um dos itens turísticos mais importantes da cidade de Manaus. Quer dizer, veja só, a ironia de tudo, um porto que é uma atração turística e que está... O senhor já viu o estado do porto lá? Já, estive lá há pouco tempo. Está totalmente entregue às baratas. E agora que o turista chega, não tem porto para o transatlântico ancorar. Quer dizer, até onde vai isso, hein, vereador, na sua opinião? Não sei, isso tinha que acabar logo, né? Porque na conversa que tivemos, eles já deram 60 dias para resolver. Não resolveram, não tiraram nem o porto do fundo. É um dos motivos que a balsa não foi permitida a permissão. Porque, imagina, você tem um monte de ferro no fundo, vai chegar um outro navio, pode encostar nesse ferro, pode rasgar o casco, então é um risco. E assim, para você que está assistindo, entender melhor, na temporada de cruzeiro, a grande maioria das pessoas que vêm nesse cruzeiro é da melhor idade. Sim. São pessoas com que mais de 60 anos. Com mais de 60 anos. Sim. Aí você imagina. Você descer uma escadaria, alguns desses navios têm elevador. Sim. Mas lá embaixo aí entra num barco menor. Como é que é o nome bonito do barco que eles botam lá? Tender, né? Entra, depois vai e sobe outros caras. Então muita gente chegou assim. E o transatlântico fundeado a mais de 200 metros do porto. Exatamente. Olha só. E as pessoas têm que entrar nesses tenders, que o pessoal está chamando de catraia, bota na catraia e traz o cara de catraia até o porto. Aí, quando chega no porto, e o senhor deveria, eu aconselho, ir lá, vê-los desembarcando da catraia, o tender, né, o sofisticado, para a terra. Muitos não vieram para Manaus. Ficaram no navio. Ficaram no navio. Não vou sair vou daqui tirar foto. jeito. Vou tirar foto. E o que aconteceu mesmo. Isso é absurdo, não é? Os números vereador? Iniciais eram 40% não tinham descido. Os iniciais. Que absurdo. Mas eu acredito que deve ter chegado a 50%. Porque, vamos lá, e aqui é uma crítica para todo porto, tem duas empresas, né, que hoje administram. O executivo estadual, porque Sim. é de responsabilidade também. Sim. E aí entra até MP, porque não é possível. Gente, a gente está falando de um patrimônio histórico que foi pro fundo e não fizeram nada. É verdade. Cabe o quê? No mínimo uma multa, no mínimo. Poxa, se você... Agora eu vou falar com aquelas pessoas que estão na cidade de Manaus há muito mais tempo. Se você tem uma casa no centro da cidade, você não pode reformar porque ela foi tombada pelo IPHAN. O Porto de Manaus também é tombado pelo IPHAN. Sim. E aí? Sim. E a frustração de quem veio para Manaus para conhecer a cidade de Manaus e não desceu do porto. Sim. Porque não achou confortável o suficiente. O senhor sabia que para sair de lá, quando chega, o senhor paga R$30 e para entrar, o senhor paga R$30? Quer dizer, é um absurdo, é um porto histórico, turístico, particular, que para você adentrar com o seu carro, você tem que pagar R$30 para entrar no Porto de Manaus. E aí eles reclamam que só conseguem operar 20%, 25%. Claro. Sim. Então opera 100% e não cobra nada. Bora ver como é que funciona. O senhor já tentou, vereador, levá-los lá para a Câmara para conversar com os vereadores? Não, ainda não. Eu, na verdade, fiquei esperando.
Não mexi muito com eles porque eu Sim. acreditei que eles teriam um profissionalismo ao ponto de deixar o porto funcional. Sim. Existe hoje um discurso que é bonitinho. Não, grandes locais turísticos do mundo recebem navio fundiado. Ok. Sim. Mas, sim, ok. Beleza. Mas Manaus tinha. A gente vai ficar Mas com... grandes locais do mundo não tem um porto construído pelos ingleses que atravessou, tinha capacidade de receber os grandes navios. Exatamente. Porque era assim que eles atracavam no porto de Manaus. Isso desde 1980. Exatamente. 84, acho que começou a temporada. Então, assim, a gente vai ficar a capital do já foi? É isso? Não, mas é o do já era. Já era, né? Já era. Já era. Manaus, já era. Manaus é a terra do já era. Já era, né? E eu hoje, inclusive, olha a coincidência. Hoje eu fiz um pronunciamento na Câmara sobre um projeto de lei que eu estou tentando aprovar, vou depender dos meus pares, que fala de a gente não deixar a história para depois. A cidade como um todo, tem uma mania de pegar nossa história e jogar no lixo. Não, melhor é o novo. Claro, o novo é bom, mas a gente lembrar da nossa história é importante. Nós temos na cidade de Manaus uma avenida, e por favor, vamos esquecer o impacto político disso, mas nós temos uma avenida que atravessa um bairro inteiro, que é o antigo bairro de Flores, aí mudou, e que foi construída inicialmente para o Aeroclube. Era a estrada do Aeroclube. Sim. Que era ali aquele início, foi construída para chegar no Aeroclube, Sim. lá em 1940, quando o Aeroclube foi formado, 82 anos atrás. E aí ela tinha, no decorrer da idade da avenida, foi crescendo, ela tinha 4 nomes. E teve um projeto de lei em 2001 que unificou todos os 4 nomes, para um nome só. Só que esqueceram que ela foi construída para o Aeroclube. E o Aeroclube tem um impacto gigantesco na economia, na cidadania das pessoas do interior do Amazonas. Principalmente, sim. Então, assim, a gente precisa restaurar essa história. A gente precisa dar crédito a essa instituição que está com 82 anos. Então, assim, já uma outra pauta que não estava... verdade. Eu vou lhe dar 2 sugestões antes de mudar de assunto. Convidar o Álvaro Rodrigues, que é o grande artífice, o grande representante de todas as empresas de navios que vêm para Manaus, para ele falar lá na Câmara. Sim. Ele está disposto. E uma outra coisa, convidar o pessoal do Porto para falar na Câmara e convidar o presidente da Amazonas Tour para contar a versão dele, porque essa história tem várias versões. Tem várias. Para ouvir as versões desse povo sobre a chegada do navio. Porque o último navio, vereador, chega 28 de maio do ano que vem. E ainda tem muita água para passar debaixo da ponte desse porto aí de Manaus, que está desse jeito. Não, e aí, quando a gente fala do porto, da parte internacional, mas o porto todo ele, né? Todo ele. A gente precisa dar mais dignidade a todo o povo. A gente tem um porto lindo, gente. Belíssimo. Belíssimo. Uma joia da engenharia inglesa. E aí hoje a gente usa muito mais as escadarias do remédio, as escadarias que nem era mais do remédio, agora já fui mais para longe, mas ali da Feira da Banana. A gente usa muito mais aquilo para aportar os barcos locais, e esses barcos locais também levam turistas. Sim. Afinal de contas, o nosso turismo também está no interior do Amazonas. Cidades lindas e maravilhosas. Eu não vou falar o nome delas, porque pode ter outra cidade que pode ficar com ciúmes. Mas todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Eu conheço algumas delas e cada vez que eu vou me apaixono um pouco mais por uma nova cidade. Vereador, o senhor mandou um vídeo para mim. Achei interessante. Qual deles? Pois é. Primeiro eu vi o seu pronunciamento, depois eu recebi o vídeo sobre essa questão do contrato da Águas de Manaus. Ok? Essa questão do esgoto aqui em Manaus, taxa de esgoto e tudo, é uma história muito antiga. Muito antiga. Né? Manaus é uma cidade que, infelizmente, tem ainda como maior escoamento, infelizmente eu estou dizendo isso de forma natural, entre aspas, os igarapés que estão mortos de tanto receber esgoto. Manaus é uma cidade linda, uma cidade está no meio do maior jardim botânico da Terra, mas que até hoje
esse negócio do esgoto é muita história. Parece assim, entendeu? Um elefante carregado caminhando. Me diga uma coisa, que polêmica é essa agora sobre o esgoto, que se instalar o sistema de esgotamento público vai aumentar a taxa da água? Me conte essa história. Na verdade é o seguinte, esse contrato que teve agora acabou de... Eu acreditei que ele estava finalizando, mas ele vai finalizar daqui a 20 anos, até para a gente conseguir fazer alguma mudança nele. Ele é um contrato que foi muito bem... O prazo de validade dele é 20 anos? Não, é 30 anos. Passou os 10. Ok. E o que acontece? Existe uma empresa que está aqui na cidade e ela precisa fazer o esgoto. A primeira meta era 2033 ter 100% da cidade, já botou para 2045. Só que o que acontece? O contrato diz que tem uma cobrança por proximidade. Por exemplo, passou na sua rua, ela já pode cobrar, mesmo que você não esteja interligado. Isso parece coisa de Salvador Dali. Mas é o primeiro ponto. E o segundo, gente, na situação que nós vivemos dentro da cidade de Manaus, a nossa água é cara e, consequentemente, essa taxa de esgoto que é 100%. Se você paga 5 metros cúbicos de água, exato, se você paga R$100 de conta de água, se tiver esgoto lá na sua área, você paga mais R$100. Mais 100. E aí tem uma outra pegadinha dessa empresa, que é o seguinte... Isso é fato, né? Isso é fato. Real. Isso é real. Isso está no contrato. Okay. Agora, o outro lance do nada, tua conta passa a chegar com a taxa de esgoto e você vai conversar com o vizinho. Rapaz, eu estava trabalhando. Fizeram alguma ligação? Não. Aí você vai lá na empresa. Olha, eu quero saber onde é que estão as ruas que tem esgoto, porque estou recebendo aqui, mas eu... A rede de distribuição. É a rede que vai fazer o tratamento de esgoto, mas eu não me lembro de ter passado. Qual é essa rua? Tal? Não, nessa rua não tem. Então tira daqui. Não, você vai lá no Procon, faz a reclamatório e volta aqui e a gente tira. Aí você faz todo esse trabalho, você vai lá e eles tiram a taxa. Só que é o seguinte, se você já pagou, vai ficar de crédito para as outras contas. Sim. É aquele negócio. Ele não devolve. No mês a gente acerta com... Isso, a gente vai abatendo, não importa quanto é que deu. E assim, desrespeita todo e qualquer cidadão da cidade de Manaus. A gente tem tentado e tem hoje uma CPI que falta assinaturas para ela ser implantada na casa, porque o que a gente quer é conseguir chegar com essa empresa e dizer assim, gente, reduz aí 60%. Eles interagem com a Câmara? Eles conversam? Rapaz, comigo não mais. Não, né? Não, porque assim, a gente está falando só do esgoto, né? Sim, se a gente for falar da empresa como um todo, sim, a gente tem um outro problema que é um dos piores que a gente enfrenta. Gente, você imagina, eu vou defender o executivo aqui. Foi feito, a Semif chegou, reformou todo, fez um asfalto lindo e maravilhoso. Aquele tapete na sua rua, você chegou com essa bicicletinha, não sentiu nada, tá tudo o filé do boi. Aí tu vai trabalhar animado, pô, olha só, tá lisinho o asfalto da minha casa. Quando tu volta, tá uma tábua de picolé, aquele picolézeiro que botava tudo ali dentro. Por quê? Porque a Águas de Manaus foi lá fazer um serviço, destrói tudo. E olha, eu tenho um registro de ruas que é incrível. Terminou o asfalto, não deu 12 horas. A Águas de Manaus estava lá cavando. Fale sério. Estou falando, e registrado com o processo dentro da GEMAN. E aí vai lá, estoura tudo. Na hora de fazer o buraco, gente, o contrato diz que a empresa tem 24 horas para arrumar aquele asfalto que ela tirou, que ela fez o buraco. Se ela não arrumar em 24 horas, prorroga o prazo por mais 5 dias. E depois disso é multa. E o asfalto que ela fizer precisa durar 12 a 18 meses. Não dura uma semana. Então, assim, são situações que a gente precisa trazer para uma discussão dentro da casa, trazer a empresa com o poder de CPI. Não é uma reunião informal, não. Tem que apurar culpados. A gente não pode ter uma empresa na cidade de Manaus e, olha, não vou dizer que ganhar dinheiro é ruim, tá?
Porque o lucro da empresa é muito grande. Faturamento 1,6 bi e lucra 500 milhões. 33% de lucro. É pelo menos o que foi colocado, né? Pô, tá bom demais, né? É muita grana, hein? É muita grana. Para fazer um serviço porco desse, a gente não vê melhoria no nosso esgoto. E eu não vou dizer que a culpa dos igarapés estarem morrendo da cidade de Manaus é exclusivamente de uma empresa de águas que não faz esgoto. Não. Nós temos um problema da cidade de Manaus que Manaus não cresceu. Mas a maior parte do esgoto ainda é depositada nos igarapés. Sim, inclusive delas. Sim. O maior problema da cidade de Manaus é que ela não cresceu, ela se espalhou. E isso, nós corremos o risco de perder o nosso maior diferencial, que são as nossas águas. A gente está se acostumando a ver igarapé morrer e não fazer nada, não conseguir fazer nada. Vereador, vamos lá, vamos caminhar, vamos para frente. O senhor falou aí para todo mundo sobre um ônibus, meio milhão de reais. 448, quase meio milhão. Que deveria ser utilizado na campanha de conscientização da AIDS, de assistência lá onde moram as pessoas, etc, etc. Deixa eu lhe contar uma história antes de eu concluir a minha pergunta. Vamos lá. Eu veio aqui conversar comigo, um dos Dr. Magela esteve aqui comigo no programa, e eu escrevi o seguinte, para divulgar a entrevista com o Dr. Magela. A campanha de conscientização Dezembro Vermelho, que é começou dia 1º, o dezembro agora, né? Sinaliza para a sociedade que o combate à AIDS continua. O sexo masculino é o mais acometido pelo vírus HIV e a faixa etária, segundo notificações, está entre 20 e 29 anos. A AIDS é um assunto que ninguém fala o ano inteiro em Manaus. Não fala. Campanhas não existem. E de repente, dezembro vermelho aí, a AIDS. E o doutor Magela veio aqui e disse: Humberto, todo santo dia, palavras dele, alguém é diagnosticado com AIDS aqui em Manaus. Quer dizer, a coisa é séria. Outra coisa que ele disse: os jovens não estão usando a camisinha. Outra coisa que foi constatado: a camisinha, a venda nas farmácias diminuíram as vendas surpreendentemente. Então ninguém está usando camisinha. E os números estão subindo. Aí o senhor vai e denuncia que tem um ônibus com quase 500 mil reais. Eu vi as imagens, que para levar essa notícia para... E fazer teste rápido, interior, principalmente fazer teste rápido. Ele é um laboratório móvel. Tá o quê? Tá parado? Tá parado. Mas tá quebrado? Qual é o problema? Rapaz, se ele tá quebrado, então ele quebrou muito rápido, porque a informação que eu tenho é que ele trabalhou em 2017 e 2018, durante a campanha de dezembro. Mas então ele tá parado todo esse tempo? Tá parado esse tempo todo. Ele ficou parado 2 anos na administração passada e está parado esses 1 ano e pouco da administração. E foi comprado com o dinheiro do contribuinte. Foi comprado. Ele não é alugado, ele é comprado. Ele foi comprado pela Sensa. E esse ônibus, ele é HIV, para fazer teste rápido de HIV, sífilis e hepatite A e B. E o especialista vem aqui e diz que todo dia alguém é diagnosticado. Olha, que os números estão crescendo da AIDS em Manaus, e o senhor me dá essa notícia? Isso, os números da AIDS... segundo o portal, o site da instituição tropical lá, Medicina Tropical, Hospital de Medicina Tropical. Fundação, né? De janeiro a outubro, 168 casos de óbitos na cidade de Manaus. E nós temos mais de 400 casos novos. É isso mesmo. Então, assim, o assunto tem que vir à tona sempre. Vereador, a idade entre 20 e 29 anos de idade. É assustador. Estão se contaminando com a AIDS. É porque, assim, eu vou falar um pouco da minha idade, mas assim, a gente, quando chegou na nossa adolescência, na minha adolescência, você olhava para todo TV, aonde fosse, você tinha campanha de AIDS. Olha, AIDS mata, como usar, tudo. Hoje se fala muito mais de sexo abertamente em vários canais. Sim. A liberdade sexual é muito maior, muito mais mostrada, mas não se coloca os perigos. Sim. E aí é um problema. Não existe uma caça às bruxas, mas o poder público precisa. Nós perdemos um dos maiores defensores.
O grande, eu vou chamar do apelido que nós tínhamos, que era o Dr. Macalé. Sim. Né? Você conheceu o nosso dermatologista. Claro. Foi agora. Infelizmente. AIDS não. Covid. Ele veio na segunda onda de Covid. Meu amigo. Ele era um cara que passou anos da vida fazendo as campanhas. Né? E ele é um dos atores dessa situação. Agora você imagina, Beto, nós tínhamos dentro da Secretaria da Ciência, nós tínhamos um núcleo para ISTs e AIDS. E esse núcleo foi extinto. Segundo o subsecretário, que na época estava como secretário, falou assim, não, isso aqui agora a gente vai conseguir concentrar mais, me dar número, em 6 meses a gente faz a mudança. Não está acontecendo. Precisa acontecer. Os nossos jovens de hoje não tiveram a consciência, porque não chegou até eles, o que a AIDS pode fazer com a vida de cada um. Sim. Tá? Inclusive, interromper a vida, que é um dos piores. Agora, assim, falar hoje com um adolescente, 15, 16 anos, perguntar o que é AIDS, ele vai ficar meio assim. E tem uma coisa pior do que isso, que o Dr. Antônio Magela me disse, que foi o seguinte, é que agora voltaram, ele voltou a perceber, né, depoimentos de mulheres que dizem que para ele é uma tragédia ele ouvir isso, o seguinte, o meu marido, o meu namorado, meu noivo disse que não transa com outras mulheres, eu confio nele e é por isso que eu não uso a camisinha com meu noivo, com meu namorado, eu confio nele e eu sei que existem mulheres que acreditam que o cara diz que não usa, que não faz sexo fora do relacionamento com ela e por isso ela não usa a camisinha. Quer dizer, e os especialistas dizem, é preciso uma campanha para dizer a melhor proteção que existe até hoje contra a AIDS, e não apareceu uma melhor até hoje, é a camisinha. Os especialistas dizem isso. Sim. Baixou os números quando tinha muita campanha, quando você tem uma visibilidade do assunto. Sim. E todo mundo baixou a guarda, né? Todo mundo baixou a guarda. Todo mundo, pelo menos eu não vi em nenhuma esfera. Agora, em dezembro, tudo bem, porque começa a campanha vermelha, mas até dentro do Executivo Municipal eu vi pouco. E a partir de janeiro todo mundo volta a não falar mais. É que nem um outro assunto, que é o Setembro Amarelo, né, que a gente também entra, que deveria ser muito mais difundido, né, que é sobre as campanhas agora me deu até branco. Do suicídio? Peraí lá, não vamos entrar já nesse assunto. Vamos acabar com esse ônibus, vamos esgotar esse ônibus. Bora acabar com esse ônibus? Não, ele está se acabando lá já. Esgotar. Esse ônibus de quase 500 mil comprado com dinheiro do contribuinte, qual é o desenvolvimento que o senhor vai dar para esse assunto dentro da Câmara Municipal de Manaus? Porque isso é um absurdo. Eu estou esperando, e aí vou falar assim bem abertamente, existe duas linhas, né? Primeiro você tenta um diálogo. Olha, vamos botar para funcionar, me dá um relatório. Você está na fase do diálogo. Eu estou na fase do diálogo, com a secretária Chad. E falei assim, olha, me diz aí, vai colocar? Ainda dá tempo, a gente está hoje no dia 6 ainda. Me diz como é que está o ônibus. Não disseram, senhor? Não me disseram nada. Na verdade, aí assim, a gente passou por lá e tirou uma foto, o ônibus está no mesmo lugar. Acho que tem planta que cresceu já embaixo dele. Assim. Tá parado há muito tempo. Quando eu fui lá 2 anos atrás, ainda não era administração do prefeito. Do novo prefeito, prefeito, Davi Almeida. Mas já estava eleito, tanto ele quanto eu. A gente não tinha tomado posse ainda e eu fiz a primeira denúncia, baseada em cima de pessoas que trabalham na área e que estão muito preocupados com isso. De lá para cá não cortaram a grama lá de baixo? Nada, está do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aí a minha preocupação hoje, se ficou parado há muito tempo, se tiver alguma brecha, alguma coisa, entrar água, umidade... Acabou. Estragar o laboratório. Tá tudo enferrujado. É isso. Uau! E aí lá vai embora mais dinheiro público. E assim, a gente fala de uma Manaus espalhada. Nós temos bairros e a área rural nossa é muito grande. Sim. Um ônibus desse, nem em 30 dias consegue fazer a M010 toda. Sim. Sem contar o 74. Você tem razão. Então... E é um 74 ainda é maior, porque você tem alguns ramais ali que vai dar lá no Tarumã Sul, vai dar, então... Fato. Né? Vereador, eu vou causar mais sufoco para o senhor.
Essa só. É o seguinte, eu vou me gabar aqui nessa pergunta, Opa. vou me gabar um pouco. Eu estive em São Francisco, uma das cidades mais lindas nos Estados Unidos, e tem lá uma ponte imensa chamada Golden Gate, uma belíssima ponte que liga a cidade de São Francisco à cidade de Sausalito. Muito bem. Essa ponte era super usada pelos habitantes da cidade, por pessoas que se deslocavam de São Francisco para outras cidades do outro lado da Bahia, de São Francisco, para pular. É a ponte do suicídio, todo mundo pulando lá, etc, etc. O poder público se reuniu e disse como é que a gente resolve esse problema. Aí encheram de câmeras, estamos falando dos Estados Unidos, né? Não vamos esquecer isso. Encheram de câmeras, colocaram pessoas lá, mas aí as pessoas vêm, param o carro, saem do carro e papo. Então, é um negócio difícil. Sabe qual foi a solução que eles deram? Não. E eu, antes de falar com o senhor, eu passei ontem lá na ponte. Eu passei lá. Só de ruim, eu passei para olhar... Confirmar, né? Para confirmar. Lá em São Francisco, as pessoas podem verificar aí no Google, o poder público resolveu colocar uma rede por debaixo nos lados da ponte. E porque eles verificaram, vereador, que ao longo da ponte, o neguinho leva uma escada, ele dá um jeito de pular. Mas se colocar uma rede ao longo de todo, e aquela ponte lá é uma coisa do tamanho de um bonde, eles colocaram uma rede e isso tem evitado sensivelmente o número de pessoas que têm pulado. Eu ontem fui lá na ponte e quero dizer para o senhor o seguinte, se eu quisesse pular, eu teria pulado, ninguém teria me impedido e não tem nenhum mecanismo na ponte Felipe Dal que me empatasse ontem de eu pular. Me diga uma coisa, o senhor se pronunciou sobre o número de suicídios, estamos lá em Setembro Amarelo agora. Isso. Tá? Todo ano aí eu vejo um monte de gente lá na ponte se reúne, aí vai um político e tão de centro, papelada, distribui. Acaba o setembro, a ponte está lá. Se eu quisesse pular ontem, volto a repetir, eu teria pulado ontem e não tem mecanismo para me impedir. E esse povo que está doente da alma, está com doença na alma, eles querem por fim a vida deles, eles estão determinados, se não houver um mecanismo eficiente para impedir que isso aconteça, vereador, o senhor está pregando no deserto. Comente isso, por favor. Infelizmente, parece que o assunto também só aparece em setembro. Olha aí. Infelizmente. A gente veio falando e a ponte não é o único local, mas sim. Nós temos... Mês passado, uma jovem. Nós temos mais de 20 relatos. Pulou e eu vi lá as imagens dela e tudo mais. Continuam. Nós temos mais de 20 relatos de pessoas que deram fim à sua vida pulando da ponte. Meu Deus. Nós tivemos um vídeo que ficou um tempo no ar de uma pessoa que eu até conheço, que fez uma live no Facebook, foi filmando, olha, eu tô aqui na ponte, eu vou acabar com essa história. Foi mesmo? E aí alguém conseguiu chegar com ele? Mas assim, ainda teve alguém que chegou perto. E essa é uma questão fundamental. Hoje, quem salva a vida de quem está pensando em se suicidar na ponte é a polícia militar. Quando passa, vê, aborda, conversa. Né? Somos únicos. Nós tínhamos ali, bem no início da ponte, você tem uma guarita. Sim. E ali, às vezes, ficavam os psicólogos, os estudantes. Porque eles já estão lá? Não conseguem mais ir sempre. E precisaria. Mas precisaria ter um incentivo a mais. Botar como hora-aula, botar... Sim. Porque dia de suicídio é todo dia. Exatamente. Para a pessoa que está mentalmente necessitada de ajuda, de apoio. Vamos lá, vou voltar agora antes antes de me tornar vereador. A gente viveu uma pandemia muito grande e o setor que eu faço parte sofreu muito. Você também faz parte do entretenimento. Sofreu muito. A gente não tinha show, a gente não tinha evento, não tinha o que tocar. Sofremos muito, é verdade. Não tinha público, estava todo mundo em casa, então... Ficamos quase 2 anos sem eventos grandes na cidade de Manaus e eventos médios também não. E aí, praticamente todos do meu meio começaram a desenvolver algum tipo de doença mental. Quando eu falo assim, não, ficaram doidos. Não, mas depressão... Sim, ansiedade, síndrome do pânico. Isso mesmo. E aí, quando
consegui vencer as eleições, eu botei um time, aí nesse time tinha uma terapeuta, e ela tinha entrado justamente para a área cultural, que ela é muito ligada com os movimentos culturais, e eu não consegui ficar com a presidência de cultura, fiquei com a de turismo, e eu falei assim, olha, Cléo, e agora? Se ela, chefe, eu tenho uma ideia. Eu disse, qual é? Vamos fazer uma terapia online. Está todo mundo em casa. Eu falei, o que você precisa? Eu preciso de um computador ou um telefone. Olha. E eu tenho, a senhora, não coloquei no meu currículo, ela passou por um processo de seleção, mas eu sou terapeuta. Eu falei, tu és? Sim, está tudo aqui. Falei, vamos começar. E eu não acreditei. Disse assim, esse negócio vai atender 100 pessoas. Não acreditei. Fizemos uma divulgação, fizemos um pouco mais de divulgação depois. E aí ela passou a me entregar resultados. Eu tenho aqui, por exemplo, o resultado da terapia de 2021 a 2022, que desde 15 de janeiro de 2021 a gente começou o trabalho. E aí ela colocou aqui, disse, olha, motivos pela procura da terapia. Em primeiro lugar, ansiedade. 1.260 atendimentos nesse período. Segundo, tentativa de suicídio. 687 atendimentos. Misericórdia. Terceiro, depressão, 549. Quarto, dúvidas sobre saúde mental, como identificar, sinais de depressão, que aí já é aquele cara que tenta ajudar também o próximo. Isso é bom. 442 atendimentos. Transtornos diversos, 400. Fobia social, 305. Aí abstinência, medicamentos, drogas, álcool, 260, síndrome do pânico, 235 e a hipocondria, 84 atendimentos. E aqui ela mostra que... O senhor tem um total desses números todos aí? Todos aqui. Eu não tenho o nome de nenhum deles, eu não tenho nada por respeito ao profissional. Claro. Aí era assim, no momento que a gente passou a fazer uns atendimentos na zona rural, de ação social, levando o dentista e tal, e a gente se aproximou, ela também ia junto, disse, olha, me bota aqui, eu vou fazer um atendimento psicológico na zona rural. E tivemos um crescimento grande, na área rural, na faixa etária de 9 a 19 anos. Crianças se mutilando, pensando em suicídio, adolescentes. Porque é justamente aquilo que eu pensei lá atrás. A gente tem uma situação difícil na cidade de Manaus, temos. A zona rural é difícil em dobro. E as pessoas não estão mais, mesmo adolescentes, não estão mais enxergando aquela luz no fim do túnel e dizem assim, aqui eu vou ter sucesso. Não. E assim, aí me preocupa, por isso que eu tenho atuado tanto na zona rural. Eu tenho entrado muito na zona rural, defendido muito, porque, infelizmente, as estruturas públicas nem sempre chegam lá. E aí esse serviço, como é um serviço que é o meu gabinete que oferece. Isso não tem nada a ver com o Estado, com o município. Isso é o meu gabinete que faz. A gente começou a divulgar e começou a aumentar. E aí ela vem atendendo, às vezes, 3, 4, 5 membros da mesma família. Que tiveram situações, ela disse, olha, chefe, mas são crianças, a criança não vota, né? Eu falei, não, mas esse projeto é muito mais do que voto. Se a gente tem atendido pessoas do interior do Amazonas, a gente tem atendido pessoas fora de Manaus, fora do Brasil. Ela tem, porque todo mundo está no mundo online hoje. E isso continua? Esse trabalho continua. É dado continuidade. É dado continuidade, ela continua. E aí a gente tem os booms. Como o assunto é muito falado em setembro, teve um setembro que ela atendeu 700 pessoas. Aí, não, mas deu 700 horas? Não. O que ela fala? Né? Muitos vêm simplesmente para entender. Olha, eu estou com um irmão que tem isso. Como é que eu posso identificar o que é? Eu estou achando errado. Muito bacana isso. E aí parabéns. E a gente vai. E a ideia, inclusive eu comentei com a nossa ideia, se continuar aumentando, a gente aumentar a estrutura. Claro. Porque é um projeto importante para a cidade de Manaus. Claro. Enquanto a gente não tiver... Uma coisa certa, isso não vai diminuir não, né, vereador? Não, tão cedo, muito difícil. Tão cedo, difícil. Muito difícil. Porque quanto mais a gente fala, mais cresce. E existe um tabu. Parece que existe um medo de se falar. Mas não pode ter. E as pessoas precisam entender. Cara,
às vezes... Tem preconceito aí no meio. Tem. Gera esse medo nas pessoas. Sim. Olha, eu vou falar o que aconteceu comigo. Né? Eu estava naquela loucura de janeiro de falta de oxigênio na cidade de Manaus. E eu estava na Carbox, inclusive, levando pão e água, o pessoal que estava na fila. E acabou, eu falei assim, olha, vamos ver se tem mais para pegar e trazer. E eu tô saindo, um policial, um amigo meu, me liga. E diz assim, William, tu tá por onde? Eu falei, rapaz, tô no distrito aqui, o que foi? Disse, consegue passar aqui em frente? Tem um viaduto na Unip ali? Eu falei, tá, chego aí. Quando eu chego, tá a viatura dele parada. Tem uma moça que depois eu descobri que é filha de um amigo meu, conversando com um rapaz que estava ali se segurando para pular do viaduto. Meu Deus. E aí eu parei, a gente estava fazendo uma live, estava eu e minha esposa, um jovem, acho que 21 anos. Tava aí, não fomos até lá filmando, né? Mas eu fui lá conversar com ele. Falei, o que está acontecendo? Ele, não, pô, meu último dinheiro que eu tinha, eu caí num golpe aqui na internet. Eu não sei mais o que fazer, eu vou voltar para casa, meus filhos com fome, minha esposa, não sei o que falar para ela, eu vou acabar com a minha vida agora. Eu falei, calma, rapaz. O problema é o desespero por falta de dinheiro. O que você já parou para pensar? Sem você em casa, você está preocupado com teus filhos? Aí eles, peraí. Se está difícil para você, que é um jovem forte, seus filhos também vai ser mais difícil ainda sem um pai. Vai tudo piorar. Aí ele ficou, aí o policial conseguiu o telefone da mãe, conseguiu falar com a mãe estava chegando. Eu falei, meu querido, é o seguinte, eu tenho um serviço amanhã que eu estou precisando de uma pessoa, vamos lá. Vamos lá. Sai lá, tá, aí foi, trabalhou 1, 2 dias, aí achou um outro emprego, avisou, valeu, não, continue tua vida. É o que eu estou tentando falar, às vezes basta prestar atenção. E ele estava para pular. Sim. Quando essa moça viu, parou o carro, o anjo da guarda dele, e veio conversar com ele. Vereador William, muito obrigado. Que legal que você veio aqui. Eu que agradeço, meu amigo. Nós conversamos, eu acho que agora todo mundo que permaneceu com a gente desde o início entendeu o que é casa de caba e como você cutuca. E como você cutuca essas casas de caba. Tem que dar uma cutucada às vezes, né? Tá bom? Claro. Certo. Feliz Ano Novo, Feliz Natal para você, vereador, toda a sua família, todos os seus, a turma da sua equipe. Parabéns por esse trabalho que você está fazendo em nome do povo, pelo povo, porque é justamente isso o seu papel. Só responda sim ou não, tá? Não diga mais nada. O prefeito Davi Almeida se sente fiscalizado pelo senhor? Sim. Gente, é o seguinte, uma boa tarde para você. Ele pediu só sim ou não. Ele pediu só sim ou não, porque senão é mais meia hora de conversa. Nosso tempo acabou. É o seguinte, obrigado pela companhia. Obrigado, tá? Fica à vontade, basta levantar a mão que eu venho aqui correndo. Meu carinho pro seu pai, meu querido. Inclusive me ligou ainda agora, vamos voltar lá com ele. Até amanhã, gente. Até mais, obrigado. A Apivida Notre Dame Intermédica é operadora de plano de saúde com a maior rede própria de atendimento do Brasil. Só no Amazonas são 20 unidades para cuidar com carinho da nossa gente. É saúde de qualidade mais perto de você.